Seja bem-vindo ao Pão Diário da IBEC, uma meditação numa história que acontece lá no Evangelho, no capítulo 8 de Mateus. Vou ler apenas o versículo 13, que é o finalzinho da história, quando Jesus diz ao centurião: vai-te, seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Fico imaginando que esse é o desejo de todo aquele que ora, todo aquele que intercede, todo aquele que pede, todo aquele que clama, todo aquele que tem um desejo. Mas esse texto mostra para nós algumas coisas interessantes que vale a nossa reflexão. Primeiro, o paradoxo ou os paradoxos. Um ninguém importante sendo alvo da compaixão de alguém de fato que tem uma relevância no Império Romano. Um centurião pedindo por um servo. Olha que interessante. O que está por trás desse elemento da fé? Uma atitude interessantíssima aqui. Esse centurião é uma autoridade romana. Ele dá ordem às pessoas, ele não recebe ordens. E ele se posiciona de uma maneira tanto quanto contrária ao fluxo do sistema da sua época. Isso é interessante. Ele se coloca numa posição de ouvinte, de serviçal e ainda se submete a um judeu. Porque ele acredita que há alguma coisa a mais nesse judeu. Ele não é apenas um homem. Ele rompe com a sua própria situação por amor, por compaixão a esse ninguém que se torna importante. Isso é um paradoxo. E aí você tem, mais do que isso, alguém que faz isso publicamente. Ele não tem vergonha, como o texto diz aqui. Ele revela a sua humildade e a questão é simples. Por que que um centurião se preocuparia com um ninguém? Ele tem 100 homens à sua disposição. Será que um homem faria falta no seu grupo de pessoas sujeitas a ele? Esse servo tem uma importância, mas o mais legal de perceber é a importância do outro. Não importa a sua posição, não importa quem seja. E eu penso e reflito nas páginas do Novo Testamento e vejo como isso é algo relevante. Não importa a sua posição social, você pode ser uma pessoa muito importante. Lembre-se, todos são iguais diante de Deus e esse homem revela isso. Esse homem, sendo um paradoxo ambulante, teve o seu coração iluminado por Cristo. Cristo pôde ver dentro de sua alma determinação. Esse homem realmente tem fé. E ele diz a Jesus: manda uma palavra. Ainda que ele tivesse um alto posto, não esqueceu que era ser humano. Não esqueceu que o seu servo merecia também o melhor. Medita nisso. Deus te abençoe. Excelente dia.